What a great life we get to live. Que vida incrível nós podemos viver. What a great time in history. Que tempo incrível na história. Push away your fear. Expulse o seu medo. Push away your doubt. Expulse a sua dúvida. Focus on Jesus tonight. Foque-se em Jesus. I love your presence. Eu amo a sua presença, certo? One of my favorite songs. Uma das minhas canções favoritas. When we're in His presence, Quando estamos na presença dele, all the craziness of the world toda a loucura do mundo disappears. desaparece. And we start stirring faith in our E hearts nós começamos a levantar fé em nossos corações to start believing for things. para começar a acreditar em coisas. Because in those worship times, Porque nesses momentos de adoração, God is transforming this right here, Deus está transformando isso aqui. and He's teaching us how to expect the unexpected. E Ele está nos ensinando como ter expectativa para aquilo que não se pode esperar. All right, Tá certo. so now I'm going to get serious. Agora vamos falar sério. Now I'm going to talk about one of my favorite topics, E agora eu vou falar num dos meus temas favoritos, fasting. sobre jejum. Amen. Amém. Amen. Amém. Praise the Lord. Louvado seja Deus. Fasting. Jejum. I have never understood Eu nunca entendi why they call it fasting. por que eles chamam jejum. I think they should call it slow. Vou precisar explicar em português, Rodão. Porque não faz sentido em português, mas jejum é a mesma palavra em inglês para rápido. E aí ele falou, eu acho que não deveria chamar rápido, eu deveria chamar devagar. Querido, olha aqui, eu fiz o que eu pude. Fasting. Jejum. Just even the sound of it sounds religious. Até o jeito que soa religioso. Jesus talked about fasting, I think it was in Matthew 6. Jesus ensinou sobre jejum, eu acredito que foi em Mateus 6. He says if you're going to fast, Ele disse, se você for jejuar, you need to put on a happy face. você precisa fazer um sorriso. What's wrong with you? O que está acontecendo com você? Oh, nothing's wrong with me. Não tem nada errado comigo. Sure? Are you sure there's nothing wrong? Tem certeza que não tem nada errado? No, nothing wrong with me. Não tem nada errado comigo. You sure there's nothing wrong? Eu tenho mesmo certeza. Well, if you insist, Já que você está insistindo. I'm fasting for the Lord. Estou jejuando para o Senhor. In all humility, Toda humildade. I'm fasting for the Lord. Estou jejuando para o Senhor. So I can discover the great mysteries of God. Para descobrir os grandes mistérios do Senhor. I believe in fasting, Eu acredito em jejum. and I think God will use anything Eu acredito que Deus usa qualquer coisa that gets our focus. que traz nosso foco. And I think there's times for fasting like that. E eu acredito que existem momentos para jejum. But you know, the people of Israel were fasting a lot in the Old Testament. E sabe, o povo de Israel, ele jejuava muito no Antigo Testamento. And most of the time, God wasn't that excited about their E fasting. muitas das vezes Deus não estava tão animado com o jejum deles. In fact, in Zechariah chapter 7, De fato, em Zacarias, é isso mesmo? Zacarias, capítulo... I don't speak Portuguese. Lene Cookie. Chapter 7. Capítulo 7. Zacarias, capítulo 7. It basically says, Basicamente diz: did you really fast
for me? Você estava mesmo jejuando para mim? Or did you fast for yourself? Ou você estava jejuando para si mesmo? A lot of us wear it like a badge of honor. Muitos de nós usamos isso como se fosse uma medalha de honra. If we've been fasting, Se nós estamos a jejuando, lot of times we just like hoping somebody like, oh, why aren't you eating? Oh. muitas vezes ficamos esperando que alguém fale, oh. What he says is, O que ele diz? let's look at Isaiah 58. Vamos lá olhar em Isaías 58. This text is called true fasting, Esse texto ele é chamado do verdadeiro jejum. and it says this, Diz assim: shout it aloud, grite alto, don't hold back. não se contenha. I'm going to let you read it up through verse, no, go ahead, read the first two verses. You guys in English, just look in your Bibles. I don't want to spend a lot, I just want to, Eu vou ler só em português por questão de tempo. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, perecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos de seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Is that verse 2? Okay. Here's the bottom line. Aqui está o ponto principal. He's suggesting, Ele está sugerindo, the prophet here is actually asking rhetorical questions. o profeta aqui de fato ele está fazendo perguntas retóricas. He's asking a question Ele faz uma pergunta saying, you know, dizendo, sabe, you seem eager to know my ways. vocês parecem desejosos de conhecer os meus caminhos. You seem eager to want to do what's right. Vocês parecem desejosos de fazer o que é direito. You ask me for blessing. Você me pede bênçãos, You fast, você jejua, and you say, how come you didn't notice me? e como é então que você não me nota? And the rhetorical question is, E a pergunta retórica é, should you fast like that? será que você deve fazer jejum dessa forma? The answer is absolutely no. A resposta é absolutamente não. It's my contention É a minha contingência that most Christians que a maioria dos cristãos, would love to be involved in all kinds of religious practices. eles gostariam de estar envolvidos na maior parte das práticas religiosas. They want to seem eager to do the works of God, Eles querem parecer ansiosos para fazer os desígnios de Deus, but they'd almost always rather do something else. mas eles na verdade sempre estão desejando outra coisa. In verse 3, No verso 3 it says, why have we fasted, they say, and you haven't seen it? diz, por que jejuamos, dizem, e não ouviste? Why have we humbled ourselves and you haven't noticed? Por que nos humilhamos e não reparastes? You get it? Entendendo? God's not interested in your religious practice. Deus não está interessado nas suas práticas religiosas. He has a different idea. Ele tem uma ideia diferente. So Isaiah is speaking against the people of Israel Então, Isaías ele está falando contra o povo de Israel, because we love to do all these religious porque practices, nós todos amamos fazer as práticas religiosas, but we're not so anxious to do the whole work of the kingdom. mas não estamos tão ansiosos para fazer o trabalho do reino. In verse 4 says this, E no verso 4 ele continua: your fasting ends in quarreling and strife, teu jejum termina em discussão e rixa, and in the striking of each other with wicked fists. e em brigas de socos brutais. You cannot fast as you do today and expect your voice to be heard on high. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. He's not that anxious to see our religious practices. Ele não está tão ansioso para ver nossas práticas religiosas. He wants our hearts. Ele quer o nosso coração. He wants our lives. Ele quer a nossa vida. And I think he's calling us to a fasted life. E eu acredito que Ele está nos chamando para uma vida em jejum. He's calling us to a life of giving ourselves away. Ele está buscando uma vida que nós nos
entregamos, pouring our lives out into other people. derramamos a nossa vida pela vida de outros. Amen? Amém? Verse 5. Verso 5. Is this the kind of fast that I've chosen only for a man to humble himself? Será que esse é o jejum que escolhi, apenas um homem se humilhe um dia? The answer is no. A resposta é não. Is it only for bowing one's head like a reed or for lying in sackcloth and ashes? Que incline a cabeça como o junco, que se deite sobre o pano de saco e cinzas? No. Não. And then he says this. E aí ele fala assim: Is that what you call a fast? é isso que vocês chamam de jejum? A day acceptable to the Lord? Dia aceitável ao Senhor? Is not this the kind of fasting that I have chosen? Este não é o tipo de jejum que escolhi. Here's the Lord's fasting Aqui o jejum do Senhor, for you and your lives. para você e a sua vida. Is not this the kind of fasting I've chosen? To loose the chains of injustice and untie the cords of the yoke. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça e desatar as cordas do jugo, To set the oppressed free pôr em liberdade os oprimidos and to break every yoke. e romper todo jugo. That's your call. Esse é o seu chamado. That's the call of this church. Esse é o chamado desta igreja: To break the oppression. quebrar a opressão. You know anybody oppressed out Você there? conhece alguém que está oprimido aí? It's everywhere, folks. Está em todo lugar, pessoal. And people like you and E I, pessoas como você e eu, we have the power of ourselves and the power of the Holy Spirit. nós temos o poder de nós mesmos e o poder do Espírito Santo. It only takes the power of one Isso leva o poder de to decide to follow God like this, para decidir a seguir Deus dessa forma, so you start to see things change. para que você comece a ver coisas mudando. A friend of mine, young man, 24 years old, Amigo meu, um jovem de 24 anos de idade, went to the Philippines a year and a half ago now. foi para as Filipinas 1 ano e meio atrás. He was in a marketplace E ele foi para um lugar público, de uma feira. and he saw 5 young girls in cages E ele viu 5 jovens meninas em gaiolas that were for que sale. estavam à venda. It made him so angry Isso fez ele ficar tão irado that he ran back to his local bank, que ele voltou ali ao banco local, got money out, sacou o dinheiro, went back and bought the 5 girls. foi de volta e comprou aquelas 5 meninas. He was even more angry then, E aí ele ficou ainda mais bravo and he went to the local officials e ele foi até o governo local. and he said, "This isn't right. E ele disse: isso aqui não está This certo, is unjust. isso aqui é injustiça, This is oppressive. isso aqui é opressão. What are you going to do about O it?" que você vai fazer com isso? And the government official said, E aí os governantes ali disseram aos oficiais: "How can we help?" como podemos te ajudar? And he says, "Well, I want some land to build some housing for the girls. E ele disse: me dá uma propriedade de terra que eu vou construir casa And para I essas think you need to meninas. help us." E eu acho que você precisa fazer parte disso. And over the negotiations over the next few months, E aí nas negociações dos próximos meses que seguiram, he got the government to give him 20 acres of land, ele conseguiu que o 10 hectares, governo deu para ele 10 hectares and told him that they would bring him a bunch of trafficked girls. e disse para eles que traria um bando de meninas para eles. He drew up a plan E aí ele fez um plano to house 300 of those girls. para ter uma casa para ter casas para 300 meninas. Came back to the United States, Aí ele voltou para os Estados Unidos. called me up, Ele me ligou, told me the me story, contou a história and we had a chance to work together. e nós tivemos a chance de trabalhar juntos. And in a matter of a few months, E em questões de alguns meses, we raised $1.5 million. nós levantamos $1,5 milhão de. We built houses for 300 young girls. Construímos casas para 300 jovens We meninas. got the government to build a school Nós fizemos com que o governo tivesse uma escola ali and guarantee that the girls got through high school, e garantisse que as meninas fizessem o ensino médio. and also gave them job training. E deu também para elas a oportunidade de treinamento para profissional. Power of one guy. Somente um homem. Power of one guy. Poder de um homem. Power of one guy. Poder de um homem. Poder de um homem. That's just one person. Apenas uma pessoa fez isso. How many of you are here tonight like that? Quantos de
vocês como ele estão aqui hoje à noite. 24-year-old young Ele man. era um homem jovem de 24 anos de idade. God spoke. Deus falou. He quit his job. Ele saiu do He emprego went and dele. he rescued 300 young girls. E aí ele resgatou 300 jovens meninas. He's going to get a well done in heaven. E ele vai receber um bom trabalho no céu. He might get to sit next to Paul Wilson too. Talvez ele sente do lado do Paulo Wilson também. The fast of your life. O jejum da sua vida. Fast of your life. O jejum da sua vida. Fast of your life. O jejum da sua vida. Is it not to share your food with the hungry? Não é partilhar sua comida com o faminto? Yes. Sim. And to provide the poor wanderer with shelter? E abrigar o pobre desamparado? Yes. Sim. That's the fast we're called to. É esse jejum que nós somos chamados. And when you see the naked, to clothe them, E vestir o nu que você encontrou. and to not turn away from your own flesh and E blood. não recusar ajuda ao próximo. Don't forget about the rest of your families. Não esqueça do resto da sua família. Some of you come out of difficult family Alguns de situations. vocês vieram de famílias muito Some of you difíceis. moved away from your family because you can't trust them. Alguns de vocês tiveram que mudar para longe da sua família porque você não pode confiar neles. And I encourage you to start praying for them. E eu quero te encorajar, comece a orar To por start eles. calling them into the kingdom of Comece God. a chamar eles para o reino de You Deus. may think it's hopeless, Você pode pensar que não tem esperança, but God doesn't. mas Deus não pensa assim. He's not frustrated. Ele não está frustrado. He's not confused. Ele não está confuso. He's a genius. Ele é um gênio. He knows how to solve all kinds of Ele sabe problems. como solucionar todos os tipos de problema. And just because your mind can't conceive of that E happening, só porque a sua mente não consegue entender o que aconteceu, doesn't mean the Holy Spirit can't change your heart. não significa que o Espírito Santo não pode mudar seu Doesn't mean the coração. Holy Spirit can't change a life. Não significa que o Espírito Santo não pode mudar uma vida. I was talking to a friend of mine the other Eu day. estava conversando com um amigo meu recentemente. At 7 years old, 7 anos de idade, she had a dream. ela teve um sonho. She wasn't even saved at the time. Ela nem tinha sido convertida ainda. And she was one of the younger kids in this big family. E ela era a menorzinha nessa enorme família. And she saw she was on a life raft E aí ela estava nesse bote de salva-vida, in a sea of blood, numa mar de sangue. and her family members were all around the life raft, E a família, os membros da família estavam ao redor desse bote and they were salva-vida. drowning. They were E dying. eles estavam afogando e morrendo. And one by one, she pulled them into the life raft. E um por um ela trouxe para o bote salva-vida. At 17, 10 years later, 17 anos, 10 anos depois, she got saved. ela foi salva. And the Lord reminded her of the dream. E o Senhor lembrou ela daquele sonho que ela She teve. started praying for her family. Ela começou a orar pela família. And over the next 5 years, E aí nos próximos 5 she anos, saw 27 family members come to ela Christ. viu 27 membros da família vindo para Cristo. Não desista. Don't give up. Não desista. Don't give up. Não desista. Look what happens in verse 8. Olha o que acontece no versículo 8. When you're caring for the poor, Quando você se importa e cuida dos pobres, when you're blessing the broken, quando você abençoa os quebrantados, when you're giving shelter to the quando lost, você abriga os perdidos, when you're clothing the naked, quando você veste os desnudos, here's the promise from God. olha aqui a promessa de Deus. It says, then your light will break forth like the dawn, Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada, and your healing, e a sua cura, and your healing, e a sua cura, and your healing, e a sua cura, and your e healing, a sua cura, and your e healing a sua cura will quickly appear. prontamente surgirá. You see, it's in this process of pouring out our lives for others Veja, é nesse processo de derramar a nossa vida por outros that God begins to heal us. que Deus começa a nos curar. Isn't that great news? Isso não é uma novidade. Some of you guys come from difficult family situations. Alguns de vocês vieram de situações difíceis na família. Some of you come out of drug abuse. Alguns de vocês tiveram abuso de And I drogas. encourage you to start fasting your life E eu gostaria de encorajar você
para jejuar a sua Because vida, it's what you're made for. porque foi para isso que você foi criado. And I can guarantee you, E eu posso lhe garantir if you start sharing your lives with que others, se você começar a compartilhar you sua start vida taking com care of these outros other people, e começar a cuidar de outras pessoas, God heals you. Ele vai te curar, Deus vai te curar. The word for light there A palavra para luz aqui nesse texto is the word glory. é a palavra glória. It means the glory of God Significa a glória de starts Deus coming out of your life vai começar a sair da sua when you start vida talking to e people, vai quando você conversa com as when you pessoas, start sharing your life quando with você people, começa a compartilhar sua vida com when you outros, start pouring out your quando resources. você começa a derramar seus It recursos. doesn't have to be a big thing. Nem precisa ser algo muito It grande, doesn't have to be a hard thing. não precisa ser algo muito difícil. I met a woman in San Eu Francisco, conheci uma mulher em São Francisco and she is a Vietnamese woman, e era uma mulher vietnamita, an ex-Buddhist. era uma ex-budista. She got radically saved. Ela foi radicalmente salva. And she led all these little Vietnamese ladies who were nail ladies E aí ela levou todas essas pequenas vietnamitas that worked in her shop. que trabalhavam em manicure. She shared what Jesus did for her, Ela começou a compartilhar para aquelas mulheres o que Jesus fez por and they all ela. got saved. E todas foram salvas. And so the girls started praying. E aí aquelas meninas começaram a orar. What can we do? O que nós podemos? We're not evangelists. Nós não somos We're evangelistas. not preachers. Nós não somos pregadoras. We're not Sunday school Nós não teachers. somos professores de escola dominical. We just love Jesus. Nós só amamos Jesus. What is it that you'd like us to do? O que Ele gostaria que nós fizéssemos? And they prayed, E elas oraram. and God spoke to them. E Deus falou com elas. He said, you can do exactly what you do. E aí Deus falou para elas: vocês podem fazer exatamente o que vocês fazem. I want you to go to the prostitutes on the street of San Eu Francisco, gostaria que vocês procurassem as prostitutas nas ruas de São Francisco do their nails, e façam as unhas delas, give them pedicures, faça pedicure nelas and watch what I do. e veja o que eu farei. They see many of the prostitutes. Veja, eles tiveram então muitas das prostitutas They're coming off the streets. começaram a sair das ruas. I said, so what's the secret? E aí eu perguntei: qual é o segredo? What's the reason that they come? Qual que é o motivo que elas vêm para What's the vocês? reason they get saved? Qual é o motivo que elas vêm para a salvação? And she says, very simple. E aí essa mulher me respondeu: é bem simples. We're treating them like real people. Nós estamos tratando elas como pessoas de verdade. They love the human touch. Elas amam o toque humano. They love somebody holding our hands Elas amam quando alguém segura as mãos delas and washing our feet. e lava os pés delas. You get it? Está entendendo? This is not hard. Isso não é difícil. This is not hard. Isso não é difícil. It's just giving up part of your life É simplesmente entregar parte da sua vida and starting to bless other e people. começar a abençoar outras pessoas. As you start doing that, E ao começar a fazer isso, God brings healing to you. Deus vai trazer cura a você. God unleashes healing on those broken areas of your heart. E aí Deus ele vai começar a liberar através dessas partes que estão quebradas em você. Oftentimes when you pray for the sick, Com muita frequência, quando você orar pelos enfermos, God will just start healing you. Deus vai começar a curar você mesmo. Amen? Amém? It says not only that your healing will quickly appear, E lá diz que não somente prontamente surgirá a sua cura, but it says that your righteousness will go before you, mas diz também que a sua retidão irá adiante de você. and the glory of the Lord will be your rear guard. E a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Now the word righteousness here Agora a palavra para retidão aqui means influence. significa influência. God gives you influence. Deus te dá influência. God gives you Deus influence. te dá influência. When you start doing these things, caring for the broken and the Quando lost and the você hurt, comece a fazer essas coisas, cuidar dos quebrantados, cuidar dos perdidos, God gives you influence. Deus te dá influência. He gives you favor. Ele te dá favor. He gives you blessing. Ele te dá bênção. He does miraculous E things. Ele faz coisas He milagrosas. makes a way where there's no way. Ele cria um caminho quando não He existe. makes a place for you where there's no place. Ele faz um lugar para você onde não existe mais lugar. Because your righteousness, Porque a sua retidão, your influence a sua influência goes before you. vai adiante de você.
And at the same time that God gives you influence over people that you never thought you'd have influence over, E ao mesmo tempo que Deus te dá influência com pessoas que você nunca pensou que teria, over country officials, sobre pessoas oficiais de países, over city officials, sobre oficiais de cidade, over people that have resources, sobre pessoas que têm recursos, people that want to bless you. pessoas que desejam te abençoar. It's all about these things. Tudo começa com isso aqui. You can change this community. Você pode mudar esta comunidade. Just be. Simplesmente seja. Just be. Simplesmente seja. This is not hard. Isso não é difícil. God had to make it easy. Deus teve que fazer isso fácil. Otherwise, I would have never got in. Outra vez eu nunca teria entrado. He had to lower the bar really low for Ele me to teve get in. que abaixar o padrão muito baixo para que eu pudesse entrar. I tripped into the Eu kingdom. meio que tropecei para entrar no reino. I wasn't looking for God. Eu não estava buscando Deus. He went and grabbed me Ele veio e me agarrou and made me His e me fez dele. and started to change E me começou a me mudar. and started having me pray for the sick E começou a me levar a orar pelos and enfermos. had me start ministering to the poor E Ele me levou para ministrar aos and pobres. had me start praying for my E family. Ele me levou a orar pela minha And família. guess what? E sabe de uma coisa? I had influence. Eu tive influência. I had righteousness on me. Eu tive retidão em mim. Not because I'm a righteous man, Não é porque eu sou uma pessoa reta, but because people could see the glory of God shining out through my life. mas era porque as pessoas podiam ver a glória de Deus brilhando através da minha I was vida. changing. Eu estava sendo mudado. I wasn't perfect. Eu não era perfeito. I'm still not Eu perfect, ainda não sou perfeito. but He is. Mas Ele é. And He thinks you are. E Ele sabe quem você Do é. you know that Jesus is before the Father night and day pleading your case? Você sabia que Jesus, dia e noite, está perante o Pai, lutando pela sua causa? He's saying, Father, Ele está dizendo, Pai, Father, Pai, Father, Pai. Blaine's a good O guy. Blaine é uma pessoa Blaine's boa. okay. O Blaine está bem. Give him another chance. Dê ele uma outra chance. He's going to do great Ele things. vai fazer coisas He's going to grandiosas. bless his Ele vai family. abençoar a família dele. Bless his Ele community. vai abençoar a comunidade Please, dele. Father, Por favor, Pai. Please, Father. Por favor, Pai. see him through me. Veja ele através de mim. Veja ele através de mim. Anybody like this kind of fasting? Alguém aqui gosta desse tipo de jejum? It's a whole lot more fun. É muito mais divertido. Look what else happens. Olha o que mais acontece. Verse 9. Verso 9. It says, Then you'll call, E aí diz que aí sim você clamará and the Lord will answer. ao Senhor e Ele responderá. Anybody want their prayers answered? Alguém aqui deseja que as orações sejam respondidas? Sim. The rest of you are liars. O resto são mentirosos. We all want our prayers answered. Todos desejamos que as nossas orações sejam respondidas. There's partnership between God Existe essa cooperação com Deus and us, e nós. and He wants to engage you. E Ele deseja que você esteja engajado. He wants to recruit you. Ele quer te recrutar. He wants to bless you. Ele quer te abençoar. You need to understand Você precisa that entender you really won't be that happy until you start doing the works of the kingdom of God. que Ele não estará tão animado assim até ver você no reino de Deus. You just won't be. Ele não vai ficar. It's because it's what you're made for. Porque foi para isso que você foi It's what criado. you're equipped for. Foi para isso que você foi It's the equipado. blessing that's on your É life. a bênção que está sobre a sua vida. He says you'll call on Him and He'll answer. E aí Ele diz que você clamará e Ele responderá. You'll cry for help. Você gritará por socorro. Anybody need any help tonight? Alguém aqui precisa de socorro hoje à noite? It says you'll call for help, Aqui diz que você vai clamar por socorro. and He'll say, E Ele vai dizer: Here I am. aqui Here I estou am. eu, aqui Here I estou am. eu, Here I am. aqui estou. This is a good deal. Isso aqui é um negócio This is muito a bom. great deal. Esse é um negócio muito bom. Here's the rest of verse 9. E vamos continuar no verso 9. If you do away with the yoke of oppression,
Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, with the pointing fingers and malicious e talk, o dedo acusador e a falsidade do falar, and if you spend yourself, e se você beneficiar, if you spend yourself se você próprio se beneficiar on behalf of the hungry pelos famintos, and satisfy the needs of the com oppressed, renúncia própria, você beneficiar os famintos then your light will shine e satisfazer os anseios dos aflitos, in the darkness, então a sua luz desapontará nas and your trevas, noon will become, your night will become like e a the. sua noite será como um meio-dia. Here's what happens when you start ministering to the oppressed and the broken. Olha o que acontece quando você começa a ministrar os que estão oprimidos e estão quebrantados. Light comes, Luz vem, illumination comes, a iluminação vem, the power of darkness is broken. o poder das trevas é quebrado. This is a great deal. Isso aqui é uma coisa muito boa. I have a young lady that I know Eu conheço uma jovem mulher who 10 years ago God spoke to her. que há 10 anos atrás o Senhor falou com ela. She couldn't get a mission group to send her out Ela não conseguiu um grupo missionário para enviá-la, because they didn't want to send a single woman to India. porque eles não queriam enviar uma mulher solteira para a Índia. But God spoke. Mas Deus tinha falado com God ela. told her to go to a specific place in India. Deus tinha mandado ela ir a um lugar específico na Índia. In this particular place in India, E esse lugar em particular na Índia it's called the graveyard of Christianity. é chamado o cemitério do cristianismo. They've sent all kinds of mission groups E there. todos os grupos de missionários que eles enviavam ali. But God gave her a vision. Mas aí Deus, eles matavam todos os grupos de cristãos que chegavam ali. Mas Deus deu uma visão a ela. And God sent her to the darkest place in India. E Deus enviou ela para esse lugar de mais densas trevas na Índia. The culture is completely Hindu. A cultura é totalmente hindu. And she went in and started talking to people. E ela chegou lá e começou a conversar com as pessoas. She went in and started talking about the power of Jesus. Ela chegou e começou a falar sobre o poder de Jesus. And so she'd go into a village, E aí ela chegou numa vila, talk about the living God, falou sobre Deus vivo, talk about the power of healing, falou sobre o poder para a cura, talk about the power of deliverance. falou sobre o poder de libertação. And then God would use her to Yeah. do a miracle. Deus usava para fazer milagres. And then everybody wanted to hear about E Jesus. todo mundo queria ouvir sobre Jesus. In one of the places, E um dos lugares, she was preaching, ela estava pregando. and they brought her a deaf woman. E aí eles trouxeram a ela uma mulher surda. They prayed for the deaf woman. Eles oraram para aquela mulher surda. She was healed. E ela foi curada. Everybody wanted to know about E Jesus. todos queriam saber sobre Jesus. That's your call. Esse é o seu chamado. That's your blessing. Essa é a sua bênção. That's what God has for É you. isso que Deus tem para você. Your light will rise in the darkest, 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 darkest place. E a sua luz, ela vai brilhar no lugar de mais Well, you guys- densas trevas. If you want to see real light come, Se você realmente deseja ver a luz, go where it's dark. você precisa ir aonde está escuro. Go out there. Você precisa sair nas trevas. Go out there, heal the sick, Você precisa sair e curar os cast enfermos. out demons, Você precisa expulsar os demônios, abençoar as pessoas. and bring them back E here. aí depois você pode trazê-los Bring them aqui, into the church. trazê-los para a igreja. You catch them Você vai lá pegá-lo, like catching fish. igual você está pescando, Bring them back, and we'll clean them up. e aí você traz para a gente limpar. Tá bom? Look what happens when you care for people in darkness. Olha o que acontece quando você cuida de pessoas em trevas. Here's another promise. Olha que outra promessa. The Lord will guide you always. O Senhor o guiará constantemente. Anybody need any guidance? Alguém aqui precisa de alguma guia, de ser guiado? Alguém aqui precisa de alguma direção? Formula simple. Que está uma fórmula bem simples. Yeah. Sim? God speaks. Deus fala. When we're about the purposes of the kingdom, Quando God speaks. estamos cuidando dos propósitos do reino, Deus fala. Amen. Amém? He'll guide you always. He will satisfy your needs in a sun-scorched land, and He'll strengthen your faith.
e o guiará constantemente, satisfará os desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Now here's what that really says. Então olha o que aqui realmente está dizendo. This is always written in a poetic format. É sempre escrito de uma forma poética. He's saying, Ele está dizendo aqui, if you're about the purposes of the se kingdom, você estiver cuidando dos propósitos do reino, even when the land's being scorched, mesmo quando a terra foi ressecada, even when there's difficulty in the country, mesmo quando houver dificuldades no país, even in the broken economies, mesmo quando a economia está quebrada, He'll provide. Ele vai prover. He'll satisfy your needs Ele vai satisfazer as suas in a sun-scorched necessidades. land. Uma terra que foi ressequida. And He says you'll also stay healthy. E aí ele diz também que você vai ficar saudável. You know, when you go through these difficult times, Sabe, quando você passa por momentos difíceis, and you will, e você vai passar por eles, sometimes you feel like you're just going to die. algumas vezes você sente que você vai morrer. But the promise here is that God will strengthen you. Mas a promessa aqui é que Deus te God will fortalecerá. bless you. Ele vai te abençoar. God will fill you. Deus vai te encher. God will empower you. Deus vai te revestir de He says poder. you'll look like a well-watered garden, Ele diz, você será como um jardim bem regado, like a spring whose waters never fail. como uma fonte cujas águas não faltam. There'll be joy overflowing. Vai ter alegria transbordante. There'll be blessing overflowing. Haverá bênção transbordante. This is the fast. Este aqui é o jejum. This is the kingdom. Este é o reino. I'm not saying there's not going to be difficulties, Eu não estou dizendo que não haverá dificuldades, but you might as well get in the battle, mas é melhor você entrar na batalha, because darkness is battling against you, porque as trevas estão batalhando contra whether você. you want to participate or not. Quer você participe ou não, Go take the land. vai assumir e conquistar a bless terra, people. vai abençoar as Go heal pessoas, people. vai curar as pessoas. Go be kingdom people. Sejam pessoas do reino. Go fast your life. Vá fazer um jejum da sua vida. Give yourself up Se entregue to the living God. para o Deus vivo. Verse 12. Verso 12. Your people will rebuild the ancient ruins and will rise up the age-old foundations. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. And you will be called repairers of the broken walls, E você será chamado reparador de muros, restorer of the streets with dwellings. restaurador de ruas e moradias. Now this is another poetic passage, Agora aqui é uma outra passagem poética, but what they're really talking about here que na verdade aqui ele está falando is that you people can restore your é families. que vocês podem restaurar suas famílias. Impossible situations can get healed. Situações impossíveis podem ser You're going to be curadas. the restorers of the ancient walls. Vocês serão os restauradores das ruínas antigas. Just as Jesus restores his relationship with us, Assim como Jesus restaurou o relacionamento dele conosco. one of our commissions is to be ambassadors of reconciliation. Uma das nossas comissões é sermos embaixadores da reconciliação. To be the repairers of ancient walls. Ser os reparadores dos muros antigos. Amen. Amém? God is with this church. Deus está com esta igreja. The power of God is on this O church. poder de Deus está com esta igreja. The kingdom's coming. O reino está The vindo. kingdom's coming. O reino está vindo. The kingdom's O coming. reino está The kingdom's vindo. coming. O reino está The vindo. kingdom's O coming. reino está vindo. Should we take a second and shake up a few demons? Será que nós podemos tirar um segundo para abalar alguns demônios? Repeat after me. Então repita aí comigo. Jesus! 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 Wow. He just sent in a whole bunch of angels here tonight for ministry. Ele enviou tantos anjos aqui hoje à noite para ministrar. Oh, this is going to be good. Ah, mas vai ser bom. There's a bunch of demons Tem um bando de demônios
And they're flying around in a circle E eles estão voando em círculos over this building. sobre esse prédio. And they're all like, E eles estão todos assim. you guys don't have the math figured out very well. Vocês não descobriram a matemática do negócio muito bem. Remember, only a third of the angels in heaven were thrown to earth. Se lembre, apenas 1/3 dos anjos do céu foram lançados para a terra. That means for every demon there's 2 angels. Significa que para cada demônio existem 2 anjos. And they don't have the Father, the Son, and the Holy Spirit on their team on the other side. E no time deles, eles não têm o Pai, o Filho e o Espírito Santo com eles. You know what? Sabe uma coisa? The Father, the Son, and the Holy Spirit O Pai, o Filho e o Espírito Santo, could finish this off in a matter of a few minutes. eles poderiam terminar isso aqui Snap em of a questão finger. de 1 minuto, só estralar de dedos. They could make everything right. E ele pode fazer tudo reto de novo. But what God can do in His power, Mas o que Deus pode fazer com o poder dele, in His wisdom, na sabedoria dele, He's brought us into the equation. foi trazer-nos para a sua equação. Because He wants us to be the glory of God here on earth. Porque Ele deseja que nós sejamos a glória de Deus aqui na terra. He wants you to be salt and light. Ele quer que você seja sal e luz. Don't forget who you are. Não esqueça quem Don't você forget é. who you are. Não esqueça quem Don't você forget é. who you are. Não esqueça quem você é. Não esqueça quem There você isn't é. anything that the Father, the Son, and the Holy Spirit can't cure. Não existe nada que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não possa curar. They want to use people like you and I. E Ele quer usar pessoas como você e eu. I don't know what God's thinking, Eu não sei o que Deus está pensando, but in His wisdom, mas na sabedoria dele, He thinks we're worthy Ele acha que nós somos to dignos partner with Him de estarem colaborando com to Ele take back His creation, para retornar a Ele a to criação, take back this world. para assumir de volta o mundo dele. Amen? Amém? Remember, Se lembre, the universe o universo, rests between the thumb and the forefinger of the Father. ele repousa entre o dedão e o indicador de Deus. And we know how big the universe E is. nós sabemos o quão grande é o universo. And we know even how small the earth is in comparison to the E universe. nós sabemos o quão pequeno é o planeta Terra em comparação ao universo. Amen? Amém? One more thing. Mais uma coisa, I'm about ready to land the plane. eu já estou para pousar o meu voo. Yay! E I want to share a vision. gostaria de compartilhar uma visão. Actually, it was a dream Na verdade, foi um sonho that I think is very important for this church. que eu acho que é muito importante para esta igreja aqui. Because you put your welcome mat out Porque vocês colocaram o seu sinal de bem-vindos. and you've made it possible for anybody to come. E você fez possível com que qualquer um entrasse. And I believe that God is going to increase your influence in this E community. eu acredito que Deus vai aumentar a sua influência nesta comunidade. Don't you want that? Você não deseja isso? Amém. So here's what happened. Então olha o que acontece. I had a dream. O que aconteceu foi que eu tive um sonho. I was supposed to go do a youth conference Eu in deveria ter ido fazer uma conferência de jovens some years back, alguns anos antes. and I spoke to the friend who invited me, E aí eu conversei com aquele amigo que tinha me convidado. and I told him I didn't think I was the right guy to go talk to young people. E aí eu disse para ele, eu não acho que eu sou a pessoa certa para ministrar aos jovens. Way more gifted people, anointed people, blessed people for young people, Tem not tantas me. pessoas aí que são abençoadas, ungidas, preparadas para ministrar aos jovens.
And não eu. he's an English guy. E aí ele era um homem britânico, inglês, He said, mate, e ele disse, mate, I think you're supposed to come. eu acho que você precisa vir. I think you have a word for us. Eu acho que você tem uma obra aqui conosco. I think you can encourage the young people. Eu acho que você pode encorajar os I said, jovens. I don't know, I don't think I'm the right E guy. ele disse, eu não sei, eu não acho que sou a pessoa certa. So about a week later, E aí, mais ou menos uma semana I depois, had a dream. eu tive esse sonho. In the dream, E nesse sonho, I walked into an auditorium, eu entrei em um auditório. and the auditorium probably had 2,000 people in it. E esse auditório tinha cerca de 2.000 pessoas dentro dele. But all the people in the auditorium Mas todas as pessoas do auditório were these men eram esses homens with black suits on, que estavam com ternos pretos, white shirts unbuttoned, camisa brancas de botões, and they were all overweight. e eles eram todos obesos. And they had bald heads. E eles eram carecas. And they were smoking cigars. E eles fumavam charuto. And they were cursing. E eles estavam falando And they were palavrões. telling really dirty jokes. E eles faziam piadas bem sujas. And I said, Lord, E eu disse, Senhor, what am I doing o que here? eu estou fazendo nesse lugar? I shouldn't be here. Eu não deveria estar aqui. This isn't a good place for me to be. Esse não é um lugar bom de se estar. And the Lord didn't speak back to me. E o Senhor não me respondeu. So I started pushing my way through the crowd of the men. E aí eu tentei me empurrar e fazer um caminho para passar aquela multidão. And they were kind of, what are you doing? What do you think you're doing? E eles What do you me think you're doing? seguravam assim e falavam, o que você está fazendo? O que você está fazendo? And they were spitting on me. E eles cuspiam em mim. And I finally made my way to the front of the auditorium. Finalmente eu consegui chegar na frente do auditório. And on the stage in the auditorium, E no palco daquele auditório, there were about 50 teenage to like 25-year-old tinham umas 50 meninas, de adolescente até 20 e poucos anos, women and men, mulheres e também homens. and they were all naked, E estavam todos nus. no clothes on. Não tinham roupas. And I'm standing right up front, E eu estava assim bem na frente. and I'm thinking, E eu comecei a pensar, what am I doing o here? que eu estou fazendo aqui? I shouldn't be Eu here. não deveria estar aqui. This is the wrong place Este é o lugar errado para mim. for me to be. Não deveria estar aqui. And all of a sudden, these two great big guys E aí de repente esses dois homens grandões grabbed one of the young girls, pegou uma daquelas jovens meninas they dragged her out to the middle of the e stage, trouxeram ela para o meio do palco. and the men all turned around. E os homens todos se viraram para They ela started saying all these horrible e things. começaram a falar coisas horríveis. And all of a sudden, some of the men started screaming, E aí de repente os homens começaram a gritar: pornography, pornografia, drug addiction, vício em drogas, homosexuality, homossexualismo, alcoholism, alcoolismo, sold. vendida. They dragged the girl off. E aí eles arrastaram aquela menina para fora, They brought another girl forward, trouxeram outra menina para o palco. and the bidding started all over E again. começou de novo os lances para aquele leilão. Pornography, Pornografia, homosexuality, homossexualismo, alcoholism, alcoolismo, thievery, roubo, sold. vendida. I said, God, Eu disse, Deus, what am I doing o here? que eu estou fazendo aqui? And he simply said to me, E Deus simplesmente me disse, who will bid for these children if you don't? quem vai fazer um lance por esses filhos se não for você? Who will call them into righteousness? Quem vai comprá-los para a justiça? Who will call them into the kingdom? Quem vai chamar eles Who para o will call reino? them into holiness? Quem vai chamar eles para a santidade? Who will call them into purity? Quem vai chamar eles para a pureza? I said, Lord, I don't think I'm the right person, E eu disse, Senhor, eu não acho que eu sou a pessoa certa, but if nobody else will do it, mas se ninguém mais se fizer, I'll do it. eu farei, I'll do it. eu farei, I'll do it. eu farei. And here's my question tonight to you. E aqui está a minha pergunta para você hoje à noite.
Who will do my bidding? Quem vai fazer o lance do Who Senhor? will do my bidding? Quem fará o lance do Senhor? Who will do my bidding? Quem fará o lance do Senhor?